Sim, somos time Tim Burton neste canal. Sempre quando der pra falar sobre algum filme dele, a gente vai falar. E nessa nossa maratona Halloween, falar sobre uma animação de terror tem como não conversar de A Noiva Cadáver, esse romance mórbido que a gente foi apresentado lá em 2005. Eu tenho algumas curiosidades para te contar aí porque vale a pena você assistir mesmo depois de anos do seu lançamento. Ele ainda continua perfeito e assim, parece que foi lançado ontem. Olá, seja bem-vindo ao No Alimentos Zumbis, eu sou a Nath e hoje eu venho com essa dica que tá lá na HBO Max. E se você ainda não assistiu, precisa assistir nesse Halloween, porque A Noiva Cadáver, além de ser um romance, ele é bem aterrorizante em algumas partes e vai contar a história de uma desilusão amorosa, do medo do casamento, do enlaço de uma vida e tudo isso com um toque estranho, esquisito e perturbador do Tim Burton. Nessa história a gente acompanhou o Victor Von Dohr, que é medroso, tá? Ele é medroso, ele é um novo rico nessa Londres vitoriana que tá ali agora junto com a família. Os pais querem, além do dinheiro que eles conseguiram, uma ascensão social, tá? Se casar com quem tem aquela coisinha de nobreza, uma coisa de elite. Para isso ele foi prometido para Victoria, só que num dia antes do casamento, no ensaio do casamento, ele se atrapalha todo. Ele não sabe realmente se quer, apesar de ter se encantado com a Victoria ali quando conheceu ela, um dia antes do enlace. Porém, toda essa confusão ali no ensaio do casamento, que nem era o casamento, faz com que ele saia assim, desiludido, né, para tentar ensaiar os votos de casamento e acaba colocando a aliança e fazendo os votos no dedinho de uma cadáver, tá? A Emily, ela acaba vindo ali para buscar o então marido, já que ele fez os votos e colocou a aliança. Agora ele é dela e eles vão para Terra dos Mortos e ele tenta de tudo para sair daquela situação e voltar a tempo para o casamento com a Victoria. Mas a Emily, a nossa noiva cadáver, não vai deixar de jeito nenhum. E aí a gente vai ter essa trama envolvendo a gente conhecer quem é essa noiva cadáver, o porquê que ela morreu vestida de noivo, porque que ela busca um marido e aquele mundo pós-vida, né? Aquele mundo cercado de mortos com o Victor bem vivo junto com eles. A gente vai também ter uma trama envolvendo os pais, principalmente os pais ali da Victoria, que estão tentando fazer com que a menina se case de qualquer jeito com alguma pessoa rica, porque eles estão pobres. O que lhe resta é o status, é o nome. E o Victor era uma oportunidade mesmo, eles não querendo de conseguir um dinheiro em troca disso tudo. A animação, ela é basicamente um musical, foi gravada em 55 semanas, parece muito. Para a época, ela foi uma revolução aí na animação, foi feito em stop motion com vários e vários ali, né, personagens moldados para fazer essa história, mas foi gravado, foi o primeiro filme gravado nesse estilo em digital. Conseguiram, além dessa versão stop motion, que é extremamente linda, eu sou apaixonada por filmes stop motion. Essa é uma das artes mais bonitas de se ver no cinema, de se ver numa animação. Mas com esse recurso digital eles conseguiram aprimorar algumas coisas. Porém, o véu da noiva, eles falam. Porém, uma das curiosidades é que o véu da noiva foi muito difícil, né, de animar. Então, por conta de ser, né, stop motion, ser aqueles modelos para tu criar essa história, o véu foi bem difícil, mas em 55 semanas até que foi rápido. E
essa história remete a um conto secular, né, judaico da Rússia, que vai ter essa história envolvendo uma noiva, um casamento, né, e toda essa situação que a gente vê na animação. Só que aqui, é claro, com um toque a mais, uma crítica também social ali, né, envolvendo essa questão de quem tem dinheiro, quem tem status, né, quem é considerado mais apenas por ter nascido em berço ou que tem um nome, uma posição, daqueles que trabalharam muito para conseguir aquele dinheiro. Então, tu tem que ter esses casamentos e também muita questão da desilusão amorosa, já que a Emily, ela morreu por conta disso, né? Ela teve uma grande decepção, a gente vê ao longo do filme que o seu noivo a traiu, né? Queria apenas o seu dinheiro. E antes de se casarem, né? Já que eles fugiram para este casamento, depois de conseguir todas as joias de família possível, ele mata ela com um punhal no pulmão. Então é assim que ela morre. E isso faz com que ela fique presa nesse karma de buscar um amor, de buscar um casamento. E o Victor entra nessa história toda como um gaiato, não tinha nada o que fazer ali, foi parar ali porque distraído. No caso, a dublagem, né, o personagem é feito pelo Johnny Depp e a gente tem a noiva cadáver vivida ali maravilhosamente bem. O Han Carter, que, meu Deus, esses dois, eles fizeram já tantos filmes juntos e mesmo em animação eles tinham uma ligação, ficava muito bom. Outra curiosidade é que esse filme, né, de 2005, ele teve a sua gravação junto com a Fantástica Fábrica de Chocolates. Então, além do Johnny Depp estar filmando durante o dia a Fantástica Fábrica de Chocolates, ele à noite, né, dava vida ao Victor, né, fazia ali a dublagem, dava vida, fazia a voz do Victor. Então, deve ter sido bem corrido mesmo fazer esse filme. Como eu falei do vídeo aqui sobre Beetlejuice, e basicamente todos os filmes do Tim Burton, ele fala e ele flerta muito com a morte e, né, dessa vontade de viver ou de morrer. E aqui nas animações dele também não é diferente. A gente tem esse caso, a noiva cadáver, que é bem específico, porque no final a gente tem uma coisa muito Hamlet, muito shakespeariana de, né, meu Deus, vou então cumprir o meu destino e vou aqui beber esse veneno para ele, né, o Victor queria então cumprir com a sua palavra junto ali com a Emily, mas no fim é claro que ele não bebe veneno, quem bebe veneno é o dito cujo que acaba casando com a sua então noiva verdadeira, né, viva, que é a Victoria, e que no final a gente descobre que foi quem matou a Emily. A gente tem 95 Estranho Mundo de Jack, também envolve aí, né, mortos. Também a gente vai ter Frank Winnie lá de 2012, que vai trazer um Victor mais novo, tentando, digamos, ressuscitar o seu cão morto, né, fazendo filmes e tal. É bem fofo também, podia ter trazido esse filme, mas o bacana de remeter a todas essas histórias que vão falar sobre morte e sobre vida, porque no final das contas eles falam mais sobre vida também, é que eles todos meio que são o mesmo filme, são o mesmo personagem. A gente tem o Victor aqui de A Noiva Cadáver, mas o Victor lá do filme de 2012, pequenininho, novinho, tentando ressuscitar o seu cachorro, é basicamente o mesmo Victor, é igual, é o mesmo personagem. Tem as teorias de fãs falando que os 3 filmes contam a história do mesmo personagem, quando pequeno, quando adulto e depois que morreu, até porque a gente tem o cachorrinho que também varia o nome, mas os nomes são bem parecidos e eles são bem semelhantes. Então toda essa teoria pra mim também é muito válida e vindo do Tim Burton, pra mim não é teoria. Ele tá contando a história do seu personagem, do mesmo personagem, em diversas eras, em diversas situações, mas o mesmo personagem, tá? Como se tu tivesse mundos ali paralelos e cada Victor a gente vê uma parte da sua vida, né? Tanto que em A Noiva Cadáver a gente tem o cachorrinho, né? Voltando e ele brincando, tu tem que ver quando ele tinha pelos. Então é uma coisa assim que traz essa mitologia, esse encantamento que o Tim Burton acaba nos dando
de maneira peculiar e aterrorizante. Apesar de ser uma animação, apesar de ter essa temática meio de um romance desiludido, de casamento arranjado, ele vai ter uns toques bem arrepiantes. A noiva cadáver aparece pro Victor a primeira vez, né, na parte lá onde ele coloca o anelzinho no seu dedo falecido, no seu ossinho. É bem aterrorizante. Então ele tem esse ar, ele tem esse toque, ele não deixa o terror de lado, apesar de ser uma fantasia musical. E falando, para terminar, das músicas, que é o que mais me encanta, as músicas são todas boas. Tanto na versão inglês como na versão dublada. As músicas são maravilhosas. E ele encaixa. Sabe, não é aquele musical que fica meio... Ai, não tá combinando. A primeira cena inicial, que é a música dos pais, eu sou apaixonada, aquela música é muito boa. Colocando expectativas em cima daqueles dois jovens, daqueles dois filhos, que são deles, não são daqueles dois, sabe? E tudo que eles carregam, esse peso que eles carregam nessa relação, que poderia não ser, né, o que iria agradar eles, mas no final eles se descobrem apaixonados, eles se combinam, eles conversam. E a gente vai ter a parte da Emily, que também é muito bonita, é muito, sabe, poético o final dela, ela se libertando daquela busca, entendendo que mesmo ela não tendo um casamento, um amor, ela tem pessoas que amaram ela ama outros seres, outras pessoas, né? Que isso não depende da sua felicidade. E é muito bonito a compreensão dela e ficando feliz com a felicidade dos outros. Então são mensagens bonitas para as crianças assistirem, que no final das contas traz essa áurea aterrorizante, mas muito fofa no final. Então, se você ainda não assistiu, ou se você assistiu, reveja. O filme não perde nada. Lá de 2005 para 2023, na sua qualidade. Essa é a beleza do stop motion. Ele não fica datado, tá? E o pouco que ele tem ali nessa tecnologia da época de uma filmagem digital e de colocar elementos digitais no filme, ele não fica, sabe, pesado como a gente vê em algumas obras quando começaram a usar essa tecnologia. Ele é muito fluido, ele é muito bonito, as cores soturnas, sabe? O cinza com o azul, os elementos em espirais muito característicos do Tim Burton. Tá tudo ali, tá tudo muito bem feito. Então vá, assista de novo e volte a cantar as músicas ali do filme A Noiva Cadáver, porque vai te trazer uma felicidade. O filme é tão curto que eu nem lembrava que o filme era tão curto assim, tem 1h17. Então coloca, dá o play que você vai se divertir. É uma ótima dica para você que for maratonar aí com os pequenos, colocar A Noiva Cadáver, colocar os filmes animados do Tim Burton, porque mesmo assustadores, eles têm uma mensagem bem potente no seu final. Beijos e até a próxima.